Fala galera, bem-vindos aí novamente ao canal. Bom, então aqui agora a gente vai bater um papo sobre as medidas de tendência central, né? Que são aí o que muitos chamam de 3M, ó, os 3Ms, né? Média, mediana e moda. Bom, sem esses caras aqui, vou te ser bem sincero, a sua pesquisa estatística, principalmente, né, quando a gente fala aí da pesquisa envolvendo variável contínua, ela não vai valer de nada em termos de apresentação de resultados, tirada de conclusões, entre outras coisas. Então é necessário ter isso daqui, né? Bom, vamos começar então com o mais simples. Vamos bater um papo sobre a média. A média é aquilo que todo mundo já conhece, né? Então vamos supor aqui que você vai num local, aí você come 2 pedaços de pizza, uma outra pessoa come 3 pedaços de pizza e a outra come 5 pedaços de pizza, tá? E aí chegou mais um lá, por último, e comeu também 2 pedaços. Em média, cada um comeu quantos pedaços? Aí você soma, né, esses 4 valores. Como eu somei 4 valores, eu vou dividir por 4. Então, 2 mais 3, 5, 10, 12. Então, aqui a gente tem 12 dividido por 4. Quer dizer que se todo mundo tivesse comido a mesma quantidade de pedaços de pizza, cada um teria comido 3 pedaços. Isso aqui eu brinco muito, que é o nosso comunismo, né? O nosso socialismo da matemática. Se todos fossem iguais, todos seriam esse cara aqui, tá? Então, a média é você somar todo mundo e dividir pela quantidade daquilo que você somou, tá certo? Bem simples. Bom, agora vamos falar da mediana. Vou até deixar esses valores aqui. Vou até acrescentar mais um. Aí chegou um outro lá e comeu 8. Um Zé Loucão aí, com fome. Bom, quando a gente pega valores de uma pesquisa, a gente precisa sempre o quê? Organizá-los em rol, né? Ou seja, a gente tem que ordenar tudo isso aqui em ordem crescente. Então, colocando aqui os nossos dados em rol, a gente vai ter o 2, o 3, o 5 e o 8. O que é a mediana? A mediana, vou até colocar de outra cor aqui, ó. A mediana vai ser aquele cara que estará no meio da sua distribuição. Então, nesse caso aqui, a mediana é 3, tá certo? Ah, mas e se você tiver uma quantidade par de valores? Beleza. Chegou mais um lá e comeu 9. Ó, a gente tem uma quantidade par agora, né? Então, aqui tem mais um 9, ó. Então, o que a gente vai fazer? Então, a mediana é o termo central. Só que a gente não tem termo central, mas aí a gente tem os 2 centrais, tá? Então, quando você tiver uma quantidade par, você vai pegar literalmente os 2 centrais dessa quantidade. Como a gente tem 6, então a gente vai fazer a média entre o terceiro e o quarto termo, tá bom? Então, basta fazer 3 mais 5 e dividir por 2, que vai dar 4. Olha lá. Ah, mas não existe esse número aí na minha pesquisa. Não tem problema. A mediana é um número que representa o termo central da sua pesquisa. Ele não necessariamente precisa estar na sua pesquisa. Tá certo? Então, isso é a mediana. Vejamos agora a moda. Podemos até deixar esse 9 que entrou aqui, não tem problema não. E o que seria a moda? A moda é aquele termo que mais aparece. Então, veja aqui que há uma repetição ó, no 2. Existem 2 2, mas só tem um 3, um 5, um 8 e um 9. Então, 2 vai ser a moda dessa distribuição. E se porventura chegar um outro Zé Loucão lá e comer 9 também? Ok. Então, a gente vai ter 2 modas, tá? A gente vai ter a moda 2 e a moda 9. Ah, e se chegar mais um e comer 5? Aí a gente tem 3 modas. E assim vai. Então, a gente pode ter mais de uma moda, não tem problema. A gente só pode ter uma média e uma mediana, né? Mas moda você pode ter mais do que uma, porque não tem regra que impeça que haja repetições, tá? Agora, por exemplo, vamos supor que chegue mais um Zé Loucão comendo 9. Agora o 2 deixa de ser moda e o 5 também. Aí só o 9 vira moda. Porque não é necessário repetir para ser moda. Tem que ser aquele que mais se repete. Tudo bem?
E, por exemplo, se a gente fosse utilizar, então, esses valores iniciais. Beleza, aqui a moda é 2. Mas no lugar desse 2, sei lá, fosse um 7. Então, a gente não teria moda, tá? Então, a gente tem média, tem mediana, mas a moda a gente não tem. Ele é amodal, tá certo? Quando tem duas, a gente fala bimodal. Quando tem 3, trimodal. Mas é mais fácil falar 2 modas, 3 modas ou nenhuma moda, tá certo? Então, é assim que a gente calcula média, mediana e moda para valores, né, que não são contínuos, não são de variável contínua, tá? São de variáveis discretas. Bom, então vamos pegar alguns exemplos aqui e aí no próximo vídeo eu falo da variável contínua, beleza? Vou pegar aqui então alguns exemplos para a gente fazer e para explicar melhor para vocês. Bom, então peguei um exemplo aqui, ó. 5 colegas trabalham como garçons no mesmo restaurante. Eles têm um acordo de dividir igualmente os valores que receberam como gorjeta ao longo de um período. No fim de semana, André recebeu 30, Beto 110, Carlos 70, Daniel 90, Eduardo 50. Assim, o valor que cada um ganhou de gorjeta após a divisão foi D. Então, a gente quer a média aritmética. Esse aqui é o símbolo universal de média aritmética, tá? Põe um X com uma barrinha em cima. Então, basta somar 30 com 110, com 70, com 90, com 50. Como eu peguei 5 valores, então eu vou dividir por 5. E é só isso. Ó, então vai dar 140, 210, 300, 350. Então, 350 dividido igualmente em 5 vai dar R$ 70 para cada um, tá certo? Caso a gente precisasse determinar a mediana, veja bem, não é 70, porque é o termo do meio depois que você organiza os dados. Então, você tem que colocar em rol, senão cada um encontra uma mediana diferente, né? Então, é 30, depois é o 50, coincidentemente deu 70, mas foi uma coincidência, tá? Olha lá, depois que você organiza os dados, ó, beleza, ó, isso aqui é a nossa mediana, tá? E a moda? Moda não tem, tá? Porque todos aqui são diferentes, tá certo? Vamos pegar mais um exemplo aqui. Ó, outro exemplo aqui, ó. A tabela apresenta as notas NI obtidas na prova de matemática de uma turma de segunda série do ensino médio. Então, onde está o NI? Ó, esse aqui, ó. Tá? O símbolo FI representa a frequência absoluta de cada nota. Ou seja, quantas notas dessa nós tivemos, tá? Então, por exemplo, ó, ninguém tirou 0, ninguém tirou 1, ninguém tirou 2, ninguém tirou 3, uma pessoa tirou 4. 2 tiraram 5, 4 tiraram 6 e assim vai até que 3 pessoas tiraram 10. Tá certo? Então, vamos supor que eu precise calcular a média disso aí. Mas vamos começar no mais fácil? A moda. A moda é o que mais aparece. O que mais apareceu? 8. Então, a moda é 8? Não. Apareceram 8 notas 7. Então, a moda é 7. A moda é o que mais aparece. Então, vou até colocar aqui, ó, MO, moda, é 7. Tranquilo? Bom, agora nós vamos pegar a média. Então, aqui é como se eu fizesse o seguinte, ó. Primeiro, eu preciso saber quantos valores eu vou somar. Então, eu vou somar 3 mais 5, 8, 15, 23, 27, 29, 30. Ó. Então, eu tenho 30 notas para somar. Então, a primeira coisa é isso. Então, eu vou ter que a média vai ser alguma coisa dividido por 30, né? Aí, o que eu tenho? 0 zeros, 0 uns, 0 2, 0 3. Então, eu não preciso colocar essas notas para somar. Mas eu tenho uma nota 4. Eu tenho duas notas 5. Eu posso pôr 10 aqui já, porque 2 vezes 5 é 10. Como assim? Ó? Eu tenho duas notas 5. Então, eu vou ter um 5 mais um 5, né? Eu tenho 4 notas 6. Ué, então, isso já dá 24 na soma. Eu tenho 8 notas 7. Então, isso dá 56.
Eu tenho 7 notas 8, novamente 56. Eu tenho 5 notas 9, então eu tenho 45. E, por fim, eu tenho 3 notas 10, que dá 30. Olha lá. Então, eu vou pegar 30, 70, vou pegar as dezenas primeiro. Ó. 30, 70, 170, 190, 200. Então, as dezenas aí deram 200. Unidades, 5 mais 6, 11, 17, 21, 25. Então, eu tenho 225 em somatório de notas. E agora eu divido por 30. Se eu estivesse dividindo por 3, daria 75. Então, como eu estou dividindo por 30, vai dar 7,5. Quer dizer, então, que a média dessa turma, a média boa, hein, é 7,5. Tá certo? Bom, suponhamos agora que eu precisasse descobrir a mediana dessa distribuição. Como eu tenho 30 notas, então eu não tenho a nota do meio. Então, eu vou precisar fazer o quê? Eu preciso pegar as duas notas do meio, que são a 15ª e a 16ª, e fazer uma média entre elas, né? Então, aqui não conta, né? Porque aqui não tem nenhuma. Então, eu teria 1 4, 2 5, ó. 4 6. Então, se eu fosse colocar todas as notas aqui discriminadas, aconteceria isso. E aí, eu iria pegar a 15ª nota e fazer a média com a 16ª. Então, basta eu ir somando isso aqui e ver onde é que vai chegar no 15 e no 16, tá certo? Ah lá, então aqui vai até o primeiro. 1 mais 2, 3, então aqui já tem 3 notas. 3 mais 4, 7, ó, então aqui vai até a 7ª nota. 7 mais 8, 15. Opa, se aqui vai até a 15ª nota, então quer dizer que a 15ª nota é 7. Sendo assim, então a 16ª nota está nesse grupo aqui, ó, então tem que ser 8. Então, como a 15ª nota é 7, então a minha mediana vai ser o quê? A média entre o 7 e a 16ª nota, que é 8. Então, isso também vai dar 7,5. Então, note que nessa distribuição, a mediana e a média foram a mesma coisa e a moda está ali pertinho, né, que é o 7. Ou seja, é uma pesquisa cuja distribuição ela é muito bem distribuída. Tá? Os valores se aproximam uns dos outros. Por isso que o nome é medidas de tendência central, porque a ideia é que esses 3 valores se encontrem no centro da distribuição. Tá certo? Vamos pegar mais um exemplo aqui? Ó, vamos lá, exemplo 2. Em feiras de alimentos ao ar livre, é comum haver uma variação nos preços dos produtos que tendem a diminuir ao longo da duração do evento. E é verdade. Na tabela a seguir, a primeira coluna representa os períodos em que determinada feira ocorre. A segunda apresenta os preços unitários dos melões, né? E a última coluna mostra a quantidade de melões vendidos em cada período. Então, vamos lá. Se eu precisar, por exemplo, fazer aqui uma média. Aliás, vamos primeiro no mais simples. Qual foi a moda? Né, a moda de valores arrecadados. Ó, das 10 às 11h30, 24 melões foram vendidos por R$ 6,00. 30 foram vendidos por R$ 4,00. Então, a moda do valor é R$ 4,00. Porque foram 30 valores, 30 melões vendidos por esse preço. Então, a moda, ó, é R$ 4,00. Tá? Qual valor assim o cara mais recebeu? Qual valor mais apareceu? R$ 4,00. Bom, vamos ver a mediana agora. Primeiro eu preciso saber quantos melões foram vendidos, porque a quantidade de melões é a quantidade de 6, 4 e 3 que apareceram, né? 24 mais 16 é 40, 40 mais 30, então a gente tem aqui um total de 70. 70 é um número par. Dessa forma, então, a minha mediana vai ser a média entre o 35º e o 36º. Então, vamos colocar em ordem aqui, ó. Então, eu tenho 16 R$3. 16 mais 30, 46. Ah, então aqui vai até o 46º. Ó. Então, tanto o 35º quanto o 36º são R$4. E a média entre 4 e 4, obviamente,
é 4. Então, a minha mediana também é R$4. Ó, tá certo? E agora a gente vai fazer a média. O que é a média? Eu somar tudo e dividir por 70. Ou seja, em média, qual foi o valor da venda do melão? Então, ó, o que eu tive aqui? Então, vamos dividir por 70. Eu tive 24 melões vendidos a R$6. Eu tive 30 melões vendidos a R$4. E eu tive 16 melões vendidos a R$3. E é isso. Ó, 6 vezes 24, 120, 144. 30 vezes 4 é 120. E 16 vezes 3 é 48. Então, eu vou ter 144, 264, 304, 312, né? Se eu não fiz a conta errada. Olha lá. Fazendo aqui de cabeça, ó, 312 dividido por 70, quer dizer que, em média, o melão custou R$ 4,46, né? Fazendo arredondamento certo aqui, ó. Então, em média, cada melão foi vendido por R$ 4,46. Só conferir essa conta aqui, ó. 144 mais 120 mais 48. É isso mesmo, 312. Tá certo? Bom, então é assim que a gente trabalha com média, mediana e moda para valores discretos, né? Aqueles que você não tem continuidade, que não é feito sob intervalos, tá bom? Bom, então fique ligado aí no vídeo que no próximo eu irei fazer para vocês aí cálculos de média, mediana e moda para intervalos contínuos, beleza? Um abraço e até a próxima.